Laboratórios Avançados de Física. Uma instituição tão tradicional como o Instituto de Física, tão renomada em pesquisas, inovação e ensino, tem todo um suporte por trás disso tudo. E nós estamos aqui, no coração de tudo isso, nos laboratórios de ensino. Ao meu lado está uma pessoa que sabe muito bem explicar tudo isso. Eu vou conversar com o Marcos José Semenzato. Na verdade, é um italiano que veio para cá e ensina há muito e muito tempo, num ambiente como esse aqui, que dá suporte para todas as partes de suprimentos serem utilizados nos laboratórios em específico. Marcos, conta para a gente quantos anos de universidade e o que significa o Laboratório Avançado de Física, no seu caso. São 40 anos já de USP, né? De 81 até agora, 42 quase, né? E o Laboratório Avançado de Física é um ambiente muito instigador, porque os alunos realizam os experimentos tidos como clássicos e modernos, e onde ele consegue concretizar os fundamentos que ele teve na teoria e observá-los experimentalmente. Isso é grandioso demais. Tão grande é que começa aqui, ó, manutenção, orientação, preparo. O aluno tem que passar por várias fases para entender o que vem a ser ensinar na prática, experimentar na prática. Aqui é assim. E lógico, depois tem uma validação, uma orientação dos professores do Instituto de Física da USP de São Carlos, de cada disciplina. É assim mesmo, Marcos, as pessoas eles acabam tendo que entender todo o processo, fazer no mínimo 5 experimentos que serão sorteados, e dentre esses experimentos entra a ótica, a física nuclear, o laser, a ressonância magnética e tantos outros. Exatamente isso. Ele se prepara, né, com um seminário de qualificação, onde os docentes da disciplina avaliam se ele está preparado e apto para a execução do experimento. A partir daí, ele vem para os nossos laboratórios, onde são feitas as coletas de dados e assim por diante, e depois a interpretação desses dados, a verificação, os fundamentos teóricos, tudo isso é concretizado num novo seminário de apresentação final de resultados, onde tudo isso é defendido e apresentado aos docentes da disciplina. Uma vez que isso deve ser ponderado, né, corrigido e pontuado de acordo com aquilo que ele apresentou, né? Mas os dados experimentais são coletados todos aqui. Coletados aqui, experimentados aqui, orientados e co-orientados pelos professores e pelos técnicos também. Nós vamos viver tudo isso agora. Vem comigo, você vai gostar. Nós estamos aqui, nos laboratórios de ensino do Instituto de Física da USP de São Carlos. E na medida que a gente vai entendendo o que vem a ser, o princípio da ótica, por exemplo, aplicado em experimentos como esse aqui, o Marcos sabe explicar para a gente o que o aluno vem para cá e o que ele aprende no momento que ele entra num laboratório como esse, tão bem equipado, tão pronto para reforçar todo o ensino. Explica para a gente, Marcos, o que vem a ser um experimento dessa natureza e o que o aluno aprende aqui. Bom, aqui ele tem um experimento onde ele pode explorar as propriedades dos materiais vítreos e suas matrizes óticas, né? A partir de algumas amostras que são inseridas nesse sistema óptico, ele vai incidir luz ou luz normal, luz comum ou luz laser nessas amostras, e essa luz é coletada pelos equipamentos e registrado nos programas dedicados para aquisição. A partir daí, ele vai interpretar os dados experimentais, os resultados que ele tem, e justificar e verificar se esse material que ele está estudando apresenta esse fenômeno, e que fenômeno é a partir das intensidades e das localizações em nanômetros. Imagina só, tudo isso à disposição do aluno para ele aprender experimentando da teoria para a prática. Nesse caso aqui, os clássicos experimentos dos prêmios, que foram prêmio Nobel, famosos por aí, aprende-se aqui também. Também esses experimentos que eles fizeram são repetidos aqui para que se ensine o aluno?
Sim. Por exemplo, o efeito fotoelétrico, né, tão famoso pelo Einstein, tão explicado pelo Einstein, também é realizado aqui nos nossos laboratórios, né? Outros experimentos de ressonância magnética, outros experimentos outros experimentos com radiação ionizante, tipo raio-x, né? Que tão bem ninguém se esquece do dedo da, como é que chamava aquela que ganhou o Nobel, Madame Curie. Então, toda a parte de radiação ionizante também é vista aqui, desde amostras radioativas, né, até raio-x, e o efeito Hall, por exemplo, também é outra técnica muito utilizada, né, em semicondutores principalmente. E a parte de ressonância magnética também, né? Nós temos hoje uma técnica muito poderosa de imagens, né? Através da qual se pode ajudar a desvendar todos os problemas que a humanidade tem, ou que o próprio paciente se queixa, né? Os professores podem vir aqui e ensinar, a exemplo de tantos professores, Vanderlei Banhato, mas tem um professor em especial que um dia ajudou, hoje leva o nome, né, institucionalmente aqui falando, de todo esse laboratório, né, pelo empenho e pela dedicação. O nome do laboratório tem um nome de um professor da universidade, né, do Instituto de Física. Sim, exatamente isso. O professor Máximo Ciuli, né, que dedicou os seus 50, quase 55 anos de docência, dos quais praticamente 40, 45 anos foram dedicados à montagem desse laboratório de física moderna, laboratórios avançados de física. Também chamado de laboratório da estrutura da matéria, teve diversos nomes ao longo desses 40, 50 anos que o IFISC tem. Mas ele é um dos grandes colaboradores da montagem desse laboratório. Interessante é que os professores também utilizam desses laboratórios para reforçar aquilo que em teoria foi ensinado ou em sala de aula foi ensinado. Os professores também fazem parte do corpo docente do IFISC, acabam utilizando os laboratórios para ensino? Sim, todos eles já passaram por aqui, né? Ou como docentes, ou como alunos, e depois docentes novamente, né? Por exemplo, o professor Panepucci montou a parte o experimento de EPR, né? O professor Tito montou o experimento de RMN, o professor Máximo montou o efeito Hall, o professor Luiz Antônio montou essa técnica de luminescência para estudo dos materiais vítreos. Tem diversos outros professores, né? O professor Zanata, o professor Kleber, o professor Francisco, o professor Prata Vieira, todos eles vêm contribuindo pontualmente, cada um da sua maneira, para a efetivação, né, de toda a montagem experimental. No caso aqui também temos vários grupos de pesquisas, inclusive o Centro de Pesquisa em Ótica Fotônica, o grupo de ótica, né, onde está o professor Banhato, que eu acho que também você me falou que ele contribuiu para algum dos experimentos, né, para reforço desses experimentos. Eu não sei se eu me lembro muito bem, mas me parece que foi o de Planck, é isso? Aqui nós, com as novas técnicas de definição, por exemplo, do metro, foi-se estruturado que se obtém uma das componentes é a constante de Planck. E essa constante de Planck, ela é definida, né, é um valor definido, e esse valor é obtido aqui nos nossos laboratórios em alguns experimentos. Pode-se tirar por o estudo da emissão de um diodo, por exemplo, né? Um pouco de raio-x, um pouco de espectroscopia. Tem várias técnicas que são, através das quais você pode obter a constante de Planck. E tem a balança de Watt também, que o professor Vanderlei gentilmente cedeu aqui para o laboratório avançado, através da qual se obtém também a constante de Planck. Tanta gente contribuindo para que tudo isso aconteça, que se nós formos elencar tudo aquilo que existe aqui, demoraríamos bastante. Mas a gente vai continuar mostrando para vocês a importância desses laboratórios e tudo o que está acontecendo por aqui. O Instituto de Física da USP de São Carlos mostrando, através de uma tradição imensa, o ensino
tanto na teoria como na prática. Vem comigo, você vai gostar. E nos laboratórios de ensino de física, existe também o laboratório avançado de física 1 e 2. Leandro, conta pra gente, o que se ensina aqui com tantos experimentos à disposição? Então, aqui os alunos têm a oportunidade, né, eles já estão no período de pré-formatura, né, no 4º ano, e eles trabalham com física moderna, né, principalmente aqueles experimentos clássicos, tá, do início do século XX. Nesse caso em questão, a gente está vivenciando um experimento clássico que foi aqui feito, utilizado inclusive por grandes nomes da ciência. Nesse caso aqui, se você fosse explicar o que acontece aqui, qual o uso e quais os fundamentos aqui contidos? Aqui eles trabalham com sistema óptico para poder investigar transições atômicas. E nesse caso, o funcionamento disso é o quê? Ali existe um laser, estou entendendo, e aqui vários instrumentos ópticos. Isso. Eles têm inicialmente um laser para poder alinhar o instrumento, mas depois eles vão ter que investigar a lâmpada de mercúrio, as interações interatômicas que ocorrem dentro da lâmpada de mercúrio. Que interessante. E com isso o aluno aprende fundamentos baseados no quê? No uso, utilização do laser, na interação, como que é? Eles aprenderam na teoria física moderna, né? E aqui eles têm a oportunidade de ver na prática esses conceitos aprendidos dentro de sala de aula. Interessante é que quando a gente chega aqui, a gente vê tanta coisa à disposição do aluno, inclusive de uma forma bastante prática. O aluno consegue pôr a mão na massa, literalmente, né? Aqui tem a captura de uma câmera específica, né? Ali já tem o efeito que está acontecendo com a ótica, toda a parte ótica aqui, lá atrás o lançamento do laser e na frente a condição de se entender tudo isso através de um painel, seria assim, né? Digitalizado, inclusive, né? As imagens digitalizadas. Tudo isso ajuda o aluno no conceito e na preparação dele para a vida, para dar continuidade, inclusive, como pesquisador ou mesmo fora do Instituto de Física pós-formado? Isso, aqui ele está agregando vários conceitos, por exemplo, de física 3, né, elétrica, física ótica, e ele está tendo a oportunidade de estar experimentando o dia a dia de um pesquisador. Aqui é como se fosse um laboratório de pesquisa, né, quase que um laboratório de pesquisa. E isso ele vai levar para a vida acadêmica, a vida profissional dele. Então, você vê, quando tem uma universidade como a Universidade de São Paulo, que coloca à disposição ferramentas como essa, à disposição dos formandos ou dos possíveis futuros pesquisadores, é bem sólida a formação, é bem estruturada a formação. Com isso, o Brasil ganha com tudo isso e a sociedade também, né? Mas nós não paramos por aí, não. Nós vamos continuar mostrando para vocês um pouquinho mais do que os laboratórios do Instituto de Física da USP de São Carlos faz. Vem comigo. Os professores do Instituto de Física também fazem parte desse colegiado de pessoas que utilizam os laboratórios de ensino aqui do Instituto. O professor Sebastião Prataveira está aqui comigo e ele utiliza muito essa parte de ótica, né, de fotônica e tantas áreas da física. E aqui, no caso, ele entende, inclusive, e ensina sobre o interferômetro. Ele vai explicar um pouquinho sobre isso e como ele utiliza isso e os laboratórios, né, para ensinar. Bom, Kleber, a gente está aqui visitando mais uma infraestrutura do Instituto de Física de São Carlos, que é uma infraestrutura única, né, no Brasil. E se os nossos alunos aqui são bem formados, arrumam boas posições em boas universidades no Brasil e no exterior, tudo isso se deve a essa boa infraestrutura de ensino de física experimental. Nós temos cursos teóricos muito bons aqui na nossa graduação, mas nós também temos excelentes cursos de física experimental. E a gente está conhecendo aqui um desses laboratórios onde a gente aprende física experimental. Esse laboratório foi montado ao longo dos anos, teve a contribuição de diversos professores, mas teve também a contribuição importante de muitos técnicos de laboratório, de muitos funcionários que passaram aqui por esses laboratórios, que ajudaram a montar isso, né? Então, se a gente tem hoje todos esses experimentos que permitem
que os alunos aprendam conceitos importantíssimos aí de física moderna, que pratiquem também como realizar determinados experimentos. Toda essa infraestrutura levou um tempo para ser montada, o esforço de muitas pessoas, que resultou em tudo isso que a gente tem, que permite que os alunos atualmente aprendam conceitos super importantes de física. Então a gente aqui está conhecendo duas pessoas nesse dia de hoje, o Marcos Semenzato e o Leandro de Oliveira, mas muitas outras pessoas, por exemplo, também da oficina de ótica e da oficina mecânica, contribuíram para a gente ter essa infraestrutura e permitir, então, que os alunos realizem esses experimentos. Nesse caso em questão, a gente está aqui diante de uma mesa, né, uma mesa que poderia ser considerada ótica, né, mas o professor sabe explicar melhor que eu, e ele dá aqui as aulas também e ensinam princípios fundamentais da física. Professor, nesse experimento aqui, o que dá para se aprender no momento em que o aluno entra no laboratório? Então, Kleber, esse é um exemplo de experimento, né? Aqui no Laboratório Avançado de Física, a gente tem mais de 30 experimentos importantíssimos de física, onde o aluno pode, por exemplo, entender e fazer a medida da velocidade da luz, constante de Planck, a definição do quilograma, dessa nova definição do sistema internacional, definição do segundo. Aqui é um experimento muito importante na física, o experimento de Michelson, que teve lá atrás todo um objetivo de saber se a luz se propagava num éter ou se propagava no vácuo. Então teve uma motivação histórica da realização por Michelson e por Morley, foram dois cientistas que fizeram esse experimento, e o aluno aqui pode reproduzir esse experimento, entender que a onda sofre o fenômeno, que a luz, né, como uma onda, sofre o fenômeno de interferência, entender todas essas variáveis e depois ver que esse tipo de experimento é importante, por exemplo, em algumas medidas. Existe uma técnica de espectroscopia no infravermelho que se usa em interferometria por transformada de Fourier, e aqui o aluno pode fazer esse experimento básico disso. Então, é um experimento que mostra conceitos fundamentais da física moderna, coisas importantes para ele entender o conteúdo, de como é a matéria, de como é a luz, de como a luz interage com a matéria. E através desse experimento ele consegue praticar isso e entender tudo isso. E depois ele vê também aplicações tecnológicas, né, que todos esses conceitos podem ser utilizados para se desenvolver tecnologia, e todas essas tecnologias que a gente tem ao nosso redor passa por esses conceitos de física moderna e de física atual aí que a gente estuda. E agora você vem junto comigo, porque nós vamos mostrar toda a infraestrutura dos laboratórios de física do Instituto de Física da USP de São Carlos. Professor, fala para a gente esse primeiro laboratório. Então, Kleber, aqui a gente está no laboratório de espectroscopia óptica, que trabalha com um equipamento chamado Ocean Optics. Então, aqui o aluno pode entender a emissão dos diferentes elementos, dos diferentes gases, né, mercúrio, sódio. Então, esse é um experimento de espectroscopia óptica, onde ele também pode fazer a absorção de algumas moléculas e entender a lei de Beer. Então, esse é um primeiro experimento aqui. Mas vem comigo que tem mais. Vem junto com a gente. A gente vai andando aqui, ó, pela infraestrutura total do Instituto de Física. Aqui nós vamos aprender um pouquinho melhor em um outro laboratório que o professor passa a explicar. Vejam só. Aqui os alunos fazem a medida da razão da carga do elétron, né, do E sobre a constante de Boltzmann, que é a chamada razão E sobre K. Então, é um experimento onde ele trabalha com diversas temperaturas e aí vai coletando a medida ali num diodo e fazendo depois a determinação das constantes E e constante de Boltzmann. Logo ali, a gente também vai conhecer um outro laboratório. A gente está andando por tudo, gente. Vocês estão conhecendo toda a infraestrutura dos laboratórios de ensino do Instituto de Física da USP de São Carlos. O professor Prata Vieira explica para a gente esse laboratório também. Então, esse também é um laboratório de espectroscopia óptica, onde os alunos fazem a técnica Raman, que é um tipo de espalhamento inelástico, onde a gente aqui tem um fluorímetro da Pelkin-Elmer, tem um equipamento de absorção, o UV-Vis. Então, são também equipamentos onde o aluno pode entender diferentes formas ali da interação luz com a matéria, nesse caso especial da espectroscopia Raman.
Legal é que a gente vai para o outro laboratório. Olha só, gente, toda a infraestrutura dos laboratórios de ensino. Entramos no novo laboratório, vivenciamos mais um experimento. O professor explica. Esse é também um experimento onde o aluno vai entender um pouco mais sobre o interferômetro de Michelson, e aqui ele vai coletar dados e depois fazer a transformada de Fourier. Aqui é interessante que ele pode, numa ampola, trabalhar com diversos gases, como hélio, nitrogênio, e ver o que acontece nessa interferência no interferômetro de Michelson com um laser, com uma lâmpada de sódio e assim por diante. Nós vamos continuando, vem comigo, ó. Vocês estão vivenciando tudo isso. É um momento único, é um momento único. Na verdade, essa reportagem vai ficar histórica. Aqui também a gente aprende mais um pouquinho nesse experimento. E o professor Sebastião Prata Vieira explica também a importância desse experimento, que aqui também o aluno chega e aprende. Esse aqui é um experimento de ressonância paramagnética eletrônica, onde o aluno entende o spin do elétron. Então, como esse spin do elétron interage com todo o átomo, com toda a estrutura onde ele está inserido, e aí, através de um campo ali eletromagnético aplicado numa amostra, ele consegue diferenciar o spin do elétron nessa técnica conhecida como ressonância paramagnética eletrônica. Aqui a gente tem um equipamento comercial que a gente chama da empresa Labeled, e esse aqui é um equipamento montado aqui pelo professor Cláudio José Magon, onde o aluno então pode trabalhar com muita eletrônica, e esse também é um experimento que tem aplicações modernas em pesquisa. Então o aluno pode determinar, por exemplo, algumas espécies oxidativas de oxigênio através dessa técnica conhecida como EPR, né? Ressonância paramagnética eletrônica. Vem comigo então, vê só. Aqui nós temos mais um outro laboratório. Olha, a USP é muito bem estruturada, ela é muito completa, né? Aqui se aprende demais e o professor Prata Vieira explica mais uma vez um novo laboratório e um novo aprendizado. Então, aqui a gente tem um interferômetro de Fabry-Perot. Também foi dois cientistas importantes aí que entenderam todo esse comportamento da luz ondulatório, da interferência. E o interferômetro de Fabry-Perot tem diversas aplicações na ótica, determinar com maior precisão comprimentos de onda. Então, com esse experimento, o aluno aprende esses conceitos e refaz esses experimentos importantes aí. Aqui nós entramos num laboratório também conhecido, mas também necessário para se aprender, para se ensinar. E o professor volta novamente a explicar para a gente. Esse aqui é um dos efeitos que a gente vê ao longo desse curso. Então, a gente começa com o efeito Zeeman, depois vai passar pelo efeito Faraday, e assim por diante temos outros aí na frente. O efeito Zeeman também é um que explora um pouco a natureza magnética do elétron, o spin do elétron. Então, aplicando um campo magnético, que a gente viu ali foram duas bobinas, onde tem uma lâmpada de mercúrio, e aí nessa lâmpada de mercúrio a gente aplica um campo magnético e consegue ver esse campo magnético interagindo com os átomos de mercúrio, e com isso temos novas linhas de emissão. E aí nesse experimento o aluno consegue ver essas novas linhas de emissão. Vamos continuar comigo, vem cá. Nós temos mais um outro laboratório. Veja só, gente, é impressionantemente perfeito o Instituto de Física. O ensino aqui é de elevado reconhecimento internacional. Não é à toa. O professor explica mais uma vez o que a gente vai ver dentro desse laboratório. Esse é o efeito Faraday, então também que é um efeito que envolve ótica, onde a gente coloca ali uma amostra, seja um vidro, um líquido, e também aplica um campo magnético. E aí esse campo magnético interagindo com essa amostra, a gente tem a rotação da polarização da luz incidente. Então o aluno consegue ver como a luz consegue ser desviada num material através da interação do campo magnético nesse material. Fantástico, vem comigo. Vem comigo que a gente está conhecendo mais ainda sobre... Nós estamos no coração do Instituto de Física, nos laboratórios de ensino. E aqui a gente vai verificar mais um ensino, mais coisas que o aluno aprende estando aqui. Esse é o experimento de Millikan. Então, aqui a gente consegue determinar a razão carga-massa
da matéria, então a carga do elétron, né, e a massa do elétron. Então ali a gente tem uma ampola com óleo, e aí se produz gotículas desse óleo, e aí ali dentro de um campo elétrico, então a força-peso é equilibrada com a força elétrica, então os alunos conseguem determinar a carga do elétron, a carga fundamental do elétron, através desse experimento chamado experimento de Millikan. Vamos lá, a gente vem para cá, olha, a medida logo na frente aqui, ó, passando por aqui, a gente vai conhecer mais um laboratório de ensino. Aqui a gente na radiação do corpo negro, né? O professor vai explicar melhor tudo isso. Isso, corpo negro, é todo aquele corpo que está a uma determinada temperatura e que emite luz. A gente não tem muita ideia disso no cotidiano, mas o Sol, por exemplo, é um corpo negro, a gente é um corpo negro. Dado que a gente está a uma determinada temperatura, a gente emite um certo perfil de radiação eletromagnética. E aí, dependendo da temperatura, a gente tem um perfil de radiação eletromagnética. Então, nesse experimento aqui, o aluno pode ver isso. Então, ele coloca ali numa esfera preta, numa esfera polida, num disco metálico, diferentes temperaturas e vê qual que é o perfil de emissão, comprovando a lei de Stefan Boltzmann, que é a lei da radiação dos corpos a uma dada temperatura dos corpos negros aí que a gente chama na física. Fantástico, professor, aqui está dando um show, hein? Vamos lá com a gente, vamos entrar no laboratório, mais um outro laboratório. Na verdade, vocês vão conhecer toda a infraestrutura dos laboratórios de ensino. Isso vai ficar para sempre, hein? Isso aqui está há muito tempo sendo pronto, montado, tá? Para que as aulas aconteçam. O professor vai explicar isso daqui também. Isso que você falou é extremamente importante, Kleber. Lembrar que toda essa infraestrutura que levou anos para ser montada, o trabalho de muita gente, de muitos professores, e aí aqui o aluno consegue reproduzir o experimento aí que deu o prêmio Nobel para Einstein, que é do efeito fotoelétrico. Então, que uma determinada radiação, um comprimento de onda ali específico, que interage com o material, aqui interage com o metal, e aí essa radiação consegue arrancar elétrons desse metal. Então, aqui o aluno consegue entender a influência do comprimento de onda na interação com esse metal, consegue ver que não há influência da intensidade, sim do comprimento de onda. Então, aqui o aluno trabalha esse conceito fundamental ali da física quântica e faz essas medidas com extrema precisão. Extrema precisão essa, num laboratório bem montado, historicamente montado, e a gente vai continuar com o professor Prata Vieira mostrando toda a infraestrutura dos laboratórios do Instituto de Física da USP de São Carlos. Aqui nós entramos num outro laboratório em que os alunos também aprendem. De novo, muita ciência aplicada aqui, hein? E muita coisa muito bem feita. Aqui é um experimento também de espectroscopia óptica. Então, o aluno aqui trabalha também com alinhamento óptico, onde ele vê redes de difração, grades de difração, como a gente pode separar os comprimentos de onda, utilizando esses componentes que a gente chama de redes de grades de difração por transmissão, por reflexão. Então, fazendo o espectro de diferentes lâmpadas, vendo como é a emissão de cada lâmpada. No sódio é importante saber distinguir ali o que a gente chama de dubleto de sódio. Então, tem toda uma questão de resolução, quantos nanômetros a gente consegue separar ali dois comprimentos de onda, e aí fazer toda a caracterização de diferentes lâmpadas, né? Cada gás, cada lâmpada tem o seu espectro. Então, uma lâmpada de hidrogênio vai ter uma cor emitida, vai ter um espectro emitido. Uma lâmpada de hélio vai ter outro, uma lâmpada de deutério vai ter outra, e aí o aluno consegue ver tudo isso na prática. Fantástico, fantástico. Vem comigo. Tem mais um laboratório aqui. Nós estamos andando, conhecendo. Na verdade, estamos mostrando essa realidade fantástica que é o laboratório. Nós estamos entrando agora no micro-ondas. E o professor Prata Vieira nos explica também o que se aprende aqui. Aqui, no caso, não está montado, mas o aluno tem acesso a experimentos com micro-ondas, né? Como fazer, como gera micro-ondas, aquele micro-ondas que a gente tem na nossa casa, como que ele é gerado? Como que a gente faz, eu gero micro-ondas, como ele interage com as coisas. Também é uma onda eletromagnética, assim como a luz. Então, aqui o aluno consegue ver fenômenos também de interferência, difração, utilizando não agora a luz, mas sim a região do micro-ondas.
Exato. E lembrando também, nesse reconhecimento, estado de reconhecimento, os laboratórios avançados de física levam o nome do professor Máximo Cioli. Né? Lembrando sempre que sempre há essas honrarias aqui na universidade, né? Esses reconhecimentos, que é coisa muito séria aqui, tá? Esse lado histórico, humanitário e tanto mais de reconhecimento. Estamos entrando em mais um laboratório, olha que incrível, gente. Raio-X, todos devem ter ouvido falar de raio-X, mas o professor Prataveira explica bem o que é esse laboratório para a gente. Então, raio-X também é uma radiação eletromagnética, né? E aqui o que o aluno vê é como essa radiação eletromagnética, o raio-X, são gerados, como ele interage com os materiais, né? Que o aluno pode fazer difração de raio-X, caracterizar amostras, caracterizar cristais através da difração de raio-X, entender conceitos fundamentais. Daqui também é possível se determinar a constante de Planck, o aluno trabalha com contador Geiger, entender como o raio-X é absorvido pelas coisas, né? A gente sabe que vai no dentista tirar um raio-X, coloca lá uma proteção de chumbo. Então aqui o aluno faz a medida da absorção do chumbo, do alumínio, do ferro, entende então como que cada um desses metais, desses materiais, absorve o raio-X e faz também a difração de raio-X nesse experimento. Vem comigo, tem mais. Vocês vão conhecer todos os laboratórios de ensino do Instituto de Física da USP de São Carlos. São muitos, mas necessários. É assim que se diferencia. Coloca uma universidade de São Paulo, no caso a USP, no patamar da ciência mundial. É isso que é importante. Aqui nós também estamos entrando num mais um laboratório e o professor explica para a gente o que nós encontramos aqui, o que se entende e aprende aqui. Aqui a gente tem 2 experimentos, Kleber. Um está sendo montado aqui também pelo professor Cláudio José Magon, é sobre ressonância magnética nuclear. Então, um experimento que envolve aí bastante eletrônica. O outro aqui é sobre difração de elétrons. O elétron também, em determinadas circunstâncias, se comporta como uma onda. A gente entende o elétron como sendo aquela partícula, né? Aquela bolinha ali ao redor do átomo. Mas o elétron também, em determinadas circunstâncias, tem esse fenômeno da dualidade onda-partícula. Então aqui, através de um cristal, que funciona com uma grade de difração, o elétron chega nesse cristal e aí a gente consegue ver o fenômeno de difração que acontece com o elétron. Então o elétron, a gente vem do comportamento ondulatório do elétron. Fantástico, fantástico. Vem comigo, eu vou te mostrar mais. Você vai ver o quanto a ciência é importante para o mundo, para o Brasil, para o desenvolvimento da humanidade. Nossa, como tem coisa importante, como tem gente pensando, desenvolvendo. Nós estamos aqui entrando em mais um laboratório que o professor Prataveira vai nos explicar. Olha que fantástico, tudo muito bem montado, tudo muito bem preparado para que os alunos entendam. Isso. Aqui a gente tem um pouco sobre radiação gama, que também é uma radiação eletromagnética. Então, o aluno trabalha com algumas fontes radioativas, né? Então, tem toda uma proteção aí para essas fontes. Então, entende um pouco a energia dessas partículas emitidas, dessas partículas gama, entende como elas são detectadas, então, emissão, detecção, como é a energia de cada uma delas, entende um pouco dessa estatística, né? Porque a emissão dessas partículas depende de uma certa estatística, então faz esse experimento que a gente conhece aí como flutuação estatística. Então, são experimentos aí que tem muito a ver, por exemplo, com quem estuda partículas de alta energias do universo, que vem de outras galáxias, outros sistemas solares. Tudo isso passa, por exemplo, por esse entendimento nesse experimento. Fantástico. Vem comigo, gente. A gente está chegando aqui, estamos quase que terminando, mas ainda tem mais coisa bonita de ciência para se entender. Nesse momento nós entramos em mais um laboratório em que aqui se ensina muito, os alunos aprendem muito e a ciência acontece, né, saindo da teoria e chegando nos experimentos práticos. Então, aqui a gente tem mais um efeito da interação da luz com a matéria, que é o efeito Kerr. Lá o efeito Faraday, a gente aplicava um campo magnético e observava a rotação da polarização, né? Aqui a gente aplica um campo elétrico ali numa solução de nitrobenzeno. E aí
Nessa aplicação do campo magnético, nessa solução a gente consegue rodar a polarização da luz incidente. Então, o aluno também trabalha com laser, polarização e depois faz a medida, dependendo do campo elétrico ali aplicado na amostra, o quanto eu tenho de rotação na polarização da luz. Então, isso é feito aqui com líquido e isso também pode ser feito com cristais líquidos, né? Os LCDs lá, os Liquid Crystal Displays. O aluno também pode fazer esse experimento de modulação eletroóptica. Então, ver no material a aplicação de um campo elétrico, como que a polarização se comporta após passar por esse material. Fantástico. Gente, daqui a gente vai para mais um laboratório. Isso, a infraestrutura do Instituto de Física da USP para o ensino, para a pesquisa, para a inovação, é incontestável. Um país que consegue manter essa infraestrutura e criar essa infraestrutura para ensino, são poucos, né? Pelo menos aqui, se dá para se comparar aos grandes centros de tecnologia, inovação, ciência e pesquisa do mundo. Aqui a gente tem dois experimentos bem importantes. O primeiro deles é da velocidade da luz. Então, o aluno aqui vê as diferentes maneiras de se medir a velocidade da luz, que foi um experimento histórico importante. No começo não se sabia se a velocidade da luz era infinita ou finita. Ela é muito alta, mas é finita, e aí se chegou num valor aí medido, que hoje, na verdade, é uma constante física fundamental, né? A partir dela é que a gente define o metro e trabalha na física. Então, além da velocidade da luz, a gente tem um experimento aqui também de espectroscopia óptica, só que usando agora um monocromador acoplado a uma eletrônica ali com loquim, chopper, toda uma detecção especial. Então, o aluno aqui pode colocar amostras de érbio e térbio, ver como é a luminescência dessas amostras, medir o espectro de absorção, utilizando aqui uma eletrônica toda diferente. Então, caracterizar também fontes de luz, entender como funciona detectores, diferença, por exemplo, de um detector de silício que pega no visível, um detector de germânio que pega no infravermelho. Então, tudo isso o aluno consegue entender aqui. Então, eletrônica, semicondutores, ótica avançada, terras raras emitindo em matriz. Então, tudo isso é possível dentro desse experimento aqui também de espectroscopia óptica. Fantástico, simplesmente fantástico. Nós estamos aqui nos laboratórios de ensino do Instituto de Física da USP de São Carlos, mostrando ao vivo para vocês tudo aquilo que está acontecendo em matéria de ensino dentro de uma infraestrutura perfeita, como o Instituto de Física mantém os laboratórios aqui da USP São Carlos. Dá uma olhadinha aqui que o professor Prata Vieira vai nos explicar mais um experimento onde o aluno aprende, né, entende, aplica, depois é avaliado, tem toda uma dinâmica, né, que eles utilizam para que isso aconteça. Não é de maneira aleatória, não. Eu vou passar aqui, vou bem perto aqui do professor e ele vai explicar para a gente. Então, esse é um experimento onde o aluno determina também a razão carga-massa do elétron, né? Então, aqui tem um filamento onde gera os elétrons, e aí a gente tem um par aqui de bobinas que gera um campo magnético, e aí esses elétrons sofrem a ação desse campo magnético, fazem ali uma espiral, e aí medindo essa espiral, sabendo o campo magnético, é possível determinar então essa razão carga-massa. Então, esse é também um experimento importante para o aluno, consegue tirar ali grandezas fundamentais e entender, né, como um elétron pode ser gerado, como a gente enxerga esse elétron, né, que ele colidindo com o gás ali dentro, produz uma eletroluminescência, a interação do campo elétrico, do campo magnético com esse elétron. Então, tudo isso trabalhando aí conceitos também de eletrônica e de física moderna. Fantástico, fantástico. Está mais aqui, um laboratório pronto para que os alunos aprendam mais, e estando aqui no Instituto de Física dá para se entender tudo isso, aprender, e a formação aqui é de excelência, gente. Não tem como. Os profissionais, os alunos aqui que saem daqui de dentro, formados pelo Instituto de Física, são diferentes, são competitivos, têm um diferencial tanto no mercado ou prosseguindo como um pesquisador, um cientista, que pode chegar aí a ter inúmeros trabalhos científicos publicados mundo afora. Isso, aqui é o experimento de emissão termiônica, né? Então,
o aluno entende como que a partir de um filamento aquecido, de um material aquecido, se tenha a emissão iônica, então que isso foi muito usado ali de válvulas antigamente. Então, o aluno mede temperatura, vê toda a influência dessa emissão com a temperatura. Então, também utiliza ali um par de bobinas que geram um campo magnético. Então, ele também pode estar vendo esse conceito da emissão termiônica, do efeito termiônico. Interessante a gente está chegando aqui, ó, já estamos chegando quase que ao final, mas conhecendo mais, né? Que aqui também tem inúmeros equipamentos que são utilizados para o ensino, para a pesquisa, tá? Para o reforço de tudo aquilo que se aprende aqui dentro do Instituto de Física da USP de São Carlos. Aqui a gente tem um experimento onde o aluno pode medir essa constante de Planck, né? É uma constante também importante aí na física, que hoje ela é uma constante fundamental, mas o aluno aqui pode entender como ela é medida através da emissão do espectro de diversos LEDs. Então, fazendo a emissão do espectro dos LEDs, levantando a curva tensão corrente, pode-se determinar a constante de Planck. E aqui ele tem uma balança de Watt, ou de Kibble, né? Isso aqui foi montado pelo professor Vanderlei, o professor Daniel Varela e outros alunos lá, o Luiz Paulo e o Richard, onde essa balança aqui é uma ilustração, né? Uma versão menor, de como a gente tem a nova definição do quilograma, né? Muita gente, acho que está nos assistindo, se lembra que antes o quilograma era definido por um artefato, por um objeto que estava lá em Paris, e aquele objeto se dizia que era 1 quilo. Agora mudou, a gente usa o valor da constante de Planck, desse número, e aí a partir desse número a gente consegue saber se um objeto tem 1 quilo ou não, saber a massa, realizar a medida do quilo. Então, isso tudo é feito através da constante de Planck, do uso da balança. Então, aqui o aluno pode trabalhar isso dentro desse laboratório. Fantástico, fantástico. Foram criados, está percebendo, pelos próprios professores aqui do Instituto de Física, né? Professor Daniel, professor Banhato, professor Sebastião e tantos outros professores que juntos colocaram à disposição esse tipo de experimento para que o aluno aprenda. Aqui nós estamos chegando em mais um experimento, já chegando quase que ao final, mas mais uma importante estrutura de ensino, pesquisa e inovação. Esse aqui é o experimento de Frank Hertz. Então, ali dentro de uma ampola tem átomos de mercúrio, esse mercúrio é vaporizado, e aí o aluno pode entender como um elétron acelerado pode excitar esse átomo de mercúrio, né? Entender ali todo esse efeito de excitação através de uma corrente elétrica, né? O efeito ali conhecido como eletroluminescência, mas que quem estudou primeiro foram o Frank e o Hertz. Então, o aluno também controla a temperatura ali da ampola e vai medindo a corrente elétrica em função da tensão aplicada. Então, tudo isso ele consegue entender que um elétron acelerado também pode excitar um átomo. E isso é o princípio de funcionamento das lâmpadas antigas fluorescentes, se deve a esse efeito aqui do experimento de Frank Hertz. Bom, a gente vai indo agora, a gente está chegando ao final, né, e o último laboratório de ensino do Instituto de Física da USP de São Carlos. E essa viagem fantástica deixa a gente assim reflexivo, deixa a gente certo de que a ciência é o caminho. É a certeza de que um povo pode se desenvolver através da ciência, da tecnologia e da inovação. Aqui a gente tem o experimento do efeito Hall, né? Então, o aluno primeiro vai medir a condutividade de diferentes materiais, vai medir a condutividade de metais, medir a condutividade de semicondutores, entender o princípio de funcionamento de um termistor, de um termopar. Também ali a gente tem um par de bobinas que geram um campo magnético. E aí depois vê o efeito Hall, né? Onde a gente, aplicando um campo magnético, tem a deflexão ali das cargas. Então, o aluno consegue saber se as cargas livres são positivas ou negativas, medir a corrente ali produzida do efeito Hall, ver as aplicações que isso tem, né? Tem vídeos aí no canal do professor Luiz Antônio, no Oficiência, onde ele mostra diversas aplicações aí, como, por exemplo, medir rotação através do efeito Hall. Então, esse também é mais um importante experimento feito que mostra um conceito fundamental da física na prática aqui para os alunos. E agora a gente está chegando ao final. E eu queria lembrar vocês que
tudo que o professor Sebastião Prataveira nos explicou tem um fundamento tão importante para a nossa vida, inclusive para você definir o que você quer ser. Quer ser um físico, um cientista? Tudo isso é um banho de ciência, tecnologia e inovação aqui no Instituto de Física da USP de São Carlos. Meu nome é Kleber Chicrala e a gente se vê no próximo programa. Até lá!